nossos cálculos para a gente saber se determinada promoção é boa ou não, para a gente calcular o milheiro. Mas, antes de começar a introduzir esse assunto, eu quero que você não tenha medo. Porque quando fala matemática, muita gente se assusta, meu Deus do céu, matemática, lembra das equações, geralmente muita gente tem dificuldade com matemática. Eu quero falar para você o seguinte, eu vou ser extremamente didático aqui ensinando você a fazer esses cálculos aqui, tá? E são contas extremamente simples, mas que você precisa pegar o jeito, tá? Para entender bem o fundamento e depois você vai ver que na prática vai ser bem tranquilo de fazer, tá? Mas eu vou ser bem didático aqui, então vamos lá. Primeiro, como eu falei, não tenha medo. São as contas aqui que a gente vai usar, elas são apenas de multiplicação e soma, tá? E divisão, por exemplo, e subtração. Então, são contas bem simples que vocês vão ver que você pegando o jeito, você vai ficar craque nesse negócio. Outra coisa, pessoal, a gente está na era da tecnologia. Então, eu coloquei aqui, use sempre a boa e velha calculadora, tá? Todo mundo tem uma calculadora hoje no celular, qualquer celular tem, no próprio computador, tem aqui a calculadora para a gente fazer os cálculos, então não tem o porquê. Principalmente se você não tem prática com a matemática, eu vou querer fazer tudo de cabeça. Não, pega a calculadora, faça tranquilinho as contas aqui, que não tem erro, tá? Não tem erro. Agora, por que isso é tão importante, tá? Primeiro lugar, tá? A base desse treinamento aqui é que as milhas valem dinheiro. Tá? E se as milhas valem dinheiro, a gente precisa entender, quanto é que vale determinada quantidade de milhas? Quanto é que eu estou pagando nessa determinada quantidade aqui? Será que vai valer a pena eu fazer essa operação? Será que essa promoção é boa? Então, através da matemática, a gente chega a todas essas conclusões, tá? Segundo, aqui, é exatamente isso, da gente saber se a promoção é boa ou não, tá? E através sempre desse princípio de que as milhas valem dinheiro. Então, a gente tem que saber o quanto é que a gente está pagando, pelo quanto a gente vai vender, quanto é que a gente vai lucrar, quanto é que a gente está investindo, quanto é que vai ser o nosso lucro de cada operação. Isso é muito importante e só a matemática para fazer com que a gente tenha a ciência de tudo isso, tá? Então, basicamente, a gente tem que achar 3 coisas aqui no cálculo, nessa nossa aula de matemática de milhas, tá? A gente tem que achar o preço do milheiro sempre, a gente vai fazer isso nas promoções, a gente vai calcular sempre o valor do investimento e a gente sempre vai calcular o valor do lucro, tá? Baseado em contas bem simples aqui, tá? E outro ponto importante é aqui que eu coloquei aqui, que é importante você entender que essa matemática aqui aplicada, tá? Ela vai servir para qualquer tipo de promoção, desde as mais simples, que seja oferecido um valor para você comprar as milhas, até promoções mais elaboradas, como transferência de bonificação, como essa aqui, tá? Ou essa daqui, que é uma das promoções que vão estar no módulo avançado, porque é uma complexidade maior. Entretanto, todas vão partir desse cálculo bem simples aqui, que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, vamos para a próxima aula já aplicar alguns conceitos aqui que eu vou introduzir. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui, relembrando que esse módulo de matemática é muito importante porque através dele a gente vai ter as ferramentas para calcular o valor do milheiro, o valor do nosso lucro, o valor investido, o valor do lucro. Então, é bastante importante. E para começar aqui, eu quero introduzir um exemplo bem simples para que vocês entendam, do nosso cotidiano mesmo, para que vocês entendam esse funcionamento. Vamos supor que você vá na padaria e que você chegue lá e compre 5 pães e o valor seja de R$ 2,40, como eu coloquei aqui. Como é que você calcula o valor de cada pão, por exemplo? Eu acho que é bem lógico você imaginar que o valor de cada pão é só você pegar o valor total que você gastou ali e dividir pela quantidade de pães e que aí você vai ter o valor de cada pão, certo? Aqui, nesse caso aqui, como é que você faria isso? Você pegaria R$ 2,40 e dividiria por 5, certo? Se você fizer essa conta aqui, você vai, preço de cada pão é R$ 2,40 dividido por 5, ou seja, 0,48 reais, ou 48 centavos para cada pão, certo? Da mesma maneira, aqui no mundo das milhas, dos pontos, a gente vai fazer exatamente a mesma conta. Se você for comprar uma determinada quantidade de milhas, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você investiu ali e dividir pela quantidade de milhas. Só que com um detalhe muito importante.
a gente, no mundo das milhas, ó, relembrando aqui para vocês, ó, a gente sempre está interessado no valor do milheiro, ou seja, de cada 1.000 milhas, de cada 1.000 pontos. Então, a gente não está interessado em saber o valor de uma milha, por exemplo. A gente quer saber sempre o milhar dela, o milheiro, tá? Então, ó, só para relembrar, ó, por exemplo, 100.000 milhas são 100 milheiros, ou 100K. 137.500 milhas são 137,5 milheiros, ou 137,5K. Só para relembrar aqui, ó, como é que você faz isso aqui? Ó? Se você tiver uma quantidade de milhas aqui, ó, por exemplo, 137.500, basta você dividir por 1.000, tá? Que você vai ter a quantidade de milheiros, tá? 137,5 ou 137,5K. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, tá? Então, ó, como eu falei do pão ali, da formulazinha que a gente usou do pão, a gente vai usar a mesma fórmula do pão aqui para as milhas. A gente vai pegar, ó, o valor do milheiro vai ser o valor total investido dividido pela quantidade de milheiros. Tá? Se você quiser, aqui é só para fins didáticos, se você quiser fazer simplesmente a conta, já pegando o valor total e dividir pelo valor de milhas, pode fazer também, mas a formulazinha é para ajudar. Vamos aqui, ó, vamos iniciar com alguns exemplos aqui para ficar bem claro para você. Então, ó, essa é a fórmula, valor do milheiro é igual ao valor gasto dividido pela quantidade de milheiros, tá? Lembrando aqui, pessoal, que aqui, ó, eu vou, a referência, tá? A referência no mundo das milhas, se, por exemplo, hoje, fora de qualquer tipo de promoção, você quiser ir comprar pontos da Livelo, pontos da Smiles, pontos da Latam, tudo isso, a referência são R$70 por milheiro, tá? Fixa esse valor, depois você vai entender melhor o funcionamento disso tudo. Aqui, essa aula é para você entender o cálculo, depois você vai entender tudo isso aplicado em promoções de uma maneira bem simples. Aqui eu quero que você foque no cálculo, exclusivamente no cálculo. Então, guarde essa referência aqui que eu estou passando para você. Então, ó, vamos entrar aqui no site da Smiles, tá? Não precisa se preocupar onde é que você acha isso. Como eu falei aqui, o importante dessa aula é só o cálculo. Olha só, nesse exemplo aqui, eu coloquei aqui para comprar 20.000 milhas, tá? Eu estou recebendo um bônus aqui, então o valor não vai ser R$70, vocês já vão ver o porquê, tá? E aqui está o valor que eu vou gastar, tá? E o quanto eu vou retornar em milhas, tá? Então, como é que eu já acabei de ensinar, como é que você faria esse cálculo? Quanto é que está saindo o milheiro nesse exemplo aqui? Olha, é bem simples, você vai pegar o valor total investido e dividir pela quantidade de milheiros, que nesse caso é 40, ou seja, a conta seria 1.400 dividido por 40, tá? Ó, fazendo a conta aqui, ó, 1.400 dividido por 40. Ó, perceba que está dando R$35 o milheiro. Isso é caro, isso é barato, isso não é o objetivo dessa aula, mas eu já vou dizendo que isso é caro, tá? Existem várias oportunidades que a gente compra bem menos do que esse valor aqui, tá? Mas é efeito de conta. Agora, olha só isso que legal. A Smiles, ela disponibiliza, por exemplo, aqui nesse mesmo exemplo aqui, vários vouchers, tá? De desconto nessa compra. Então, que já se torna uma opção muito mais interessante para você se for comprar. Por isso que eu digo, qualquer coisa que você vai aprender, você tem que ter o conhecimento. É caro, é barato? Por que que é caro? Por que que é barato? É exatamente isso que a gente vai aprender ao longo aqui do curso. Então, ó, olha só, esse voucher aqui, ó, juntamente, ó, por exemplo, existem certas oportunidades que, por exemplo, a Smiles vai dar aqui um voucher, ó, na compra aqui, por exemplo, de 70% de desconto. Então, como é que funciona esse desconto aqui, ó? Ó, primeiro, ó, deixa eu introduzir essa outra formulazinha aqui para você. Sempre que tiver um desconto, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Por exemplo, o valor final do milheiro vai ser 1 menos o desconto, fecha parênteses, vezes o preço de base, que é R$70, tá? Então, ó, por exemplo, 70% de desconto, a gente tem que transformar esse 70% em um número, tá? Que 70% nada mais é do que 70 dividido por 100, que é 0,7. Então, na formulazinha aqui, ó, o valor do milheiro vai ser 1 menos 0,7, que dá 0,3, certo? Vezes 70, ou seja, nesse caso aqui de um voucher de 70% de desconto, o milheiro estaria saindo a R$21, por exemplo. Isso é bem comum de acontecer, tá? E um melhor ainda que acontece é esse daqui, ó, de 85% de desconto. Lembrando, tá, pessoal, no módulo lá de promoções iniciais que eu vou passar ali, o passo a passo de vários tipos de promoções, essas duas aqui eu vou mostrar com detalhes e tudo mais. Aqui, lembrando, o foco é só a matemática, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó,
como é que ficaria aqui, ó? Usando a mesma conta aqui, ó. 1 menos, qual que é aqui? 85%, isso equivale aqui, ó. Vamos puxar aqui a 0,85, certo? Porque é 85 dividido por 100. Então, aqui, ó, 0,85, tá? 1 menos 0,85, quanto é que dá isso? Ó, 1 menos 0,85. Ó, dá 0,15 e vezes 70, ó, vai dar 10,50, tá? Isso só para quem já conhece um pouco, é um valor excelente. Aqui tem uma promoção que a gente consegue comprar isso daqui, é um valor excelente, tá? Porque dentro desse voucher aqui você consegue ter um retorno de mais de 100%, tá? Então aqui, ó, o milheiro, vamos colocar aqui, o milheiro da Smiles, tá? Beleza. Agora, ó, eu já até tinha colocado aqui, mas tudo bem. O valor é R$10,50, tá? Agora, ó, aqui, ó, deixa eu até abrir aqui, ó, que vocês vão ver aqui, ó. Se eu for comprar, se eu não, aqui, pontos da Livelo, ó, vocês vão ver, ó, que aqui, ó, tá saindo 1.000 pontos, R$70. Esse é o preço de base, tá? Entretanto, tá? Para quem é assinante de Livelo, depois vocês vão ver isso com tranquilidade, aqui, ó, você tem essa opção de comprar os pontos com 40% de desconto, tá? Então, ó, vamos fazer aqui novamente essa conta do desconto aqui, ó. Primeiro, qual que é o desconto aqui, ó? O desconto é 40% ou 0,4, tá? Já estou fazendo direto porque você já pegou o jeito aqui. Então, ó, o valor final, ó, vamos aqui, ó, o valor do milheiro ou o valor final vai ser, ó, 1 menos, seguindo a formulazinha aqui, ó, 0,4 vezes 70, tá? Então, ó, como é que vai ficar isso aqui, ó? 1 menos 0,4, 0,6 vezes 70, 42. Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, R$42 cada 1.000 pontos da Livelo. Isso aqui é bom, tá, pessoal? Ah, mas peraí, por que aqui 1.000 pontos da Smiles a 35 tá caro e aqui 1.000 pontos da Livelo a 42 tá barato? Porque, como eu mostrei na introdução, os pontos, eles vão sofrer multiplicações. Então, isso aqui, você consegue cair pelo menos a metade, a 21, por exemplo, tá? Isso depois vocês vão ver com mais detalhe certinho nas próximas aulas aqui. Mas, para quem já conhece um pouco, já fica ligado aí, tá? Então, ó, da mesma maneira, ó, desconto de 50% na Livelo, que acontece também, ó, vai ser 1 menos 0,5 vezes 70. Se você fizer essa conta, vai dar R$35 cada 1.000 pontos da Livelo. Então, olha só, isso aqui é muito bom, tá? Para quem já entende um pouquinho, isso aqui é excelente. E aí eu vou mostrar para você como é que você faz para comprar tudo isso lá depois. Mas lembrando sempre que o foco é só a matemática inicialmente aqui, tá? Então, ó, agora vocês já sabem calcular sempre quando tiver um desconto, como é que você faz a fórmula. Você já sabe calcular também, se eu te apresentar um valor e a quantidade de milhas, você também já vai saber calcular. Nesses 4 exemplos aqui foram importantes para isso. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para você numa promoção bonificada. Por exemplo, quando você pega os pontos e vai transformar eles em milhas. Então, vamos lá para a próxima aula para você entender tudo isso direitinho. Fala, pessoal. Então, vamos aqui para mais essa aula aqui, que eu vou mostrar como funciona as promoções de bonificação, tá? Lembrando que promoção de bonificação nada mais é, ó, do que eu coloquei aqui, ó, quando você transfere os seus pontos do programa de fidelidade do banco, tá, com bônus para o programa aéreo, tá? Então, do mesmo jeito que nas aulas anteriores eu dei formulazinhas para facilitar o cálculo, aqui eu também vou colocar. E olha só que legal como é que vai ser, ó. Porque assim, como é que funcionam essas promoções? Ó, por exemplo, aqui, ó, Smiles oferece 100% de bônus nas transferências da Livelo. Ou seja, aqui a Livelo é um programa de banco. Então, ela está oferecendo os pontos do seu programa de banco para que você transfira para a companhia aérea, que é a Smiles, dando 100% de bônus. Aqui, ó, uma outra promoção igual a essa anterior, só que com 80% de bônus. Aqui, ó, uma outra promoção de outra companhia, no caso a TAP aqui, oferecendo 120% de bônus. Então, nessa aula, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar exatamente como é que você calcula isso aqui. Beleza, 100% de bônus, quantos pontos eu vou ganhar no final? 120% de bônus, quantos pontos eu vou ganhar no final? Esse é o objetivo dessa aula aqui. Então, vamos lá, ó. A fórmula aqui, ó, é os pontos totais
né, que vão entrar na minha conta são os pontos que eu já tenho no programa de fidelidade do banco, multiplicado por 1 e mais o bônus. O bônus seria aqui, ó, por exemplo, 100% é o bônus, aqui 80%, aqui 120%, tá? Então, ó, vamos aqui, ó. Aqui, ó, uma observação importante, como eu mostrei naquela parte do desconto na aula passada, é o seguinte: os bônus eles sempre vêm em porcentagem. Então, você sempre tem que transformar essa porcentagem num número normal, tá? Então, ó, vamos aqui exemplificar. Ó. Por exemplo, vamos começar aqui por essa promoção aqui de 80%. Tá? Lembrando que aqui o nosso grande objetivo é apenas a matemática, tá? Não se preocupe que depois todas essas promoções vão ter o passo a passo delas de como fazerem ela tudo direitinho, tá? Então aqui, ó, o bônus 80%, 80% nada mais é do que 80 dividido por 100. Se você fizer essa continha, dá 0,8. Agora, olha só, vamos aqui pegar a fórmula pontos totais, ou seja, os pontos que eu vou ter no final de toda essa promoção são os pontos totais. Eles são os pontos que eu tenho, tá? Nesse exemplo aqui, em todos esses exemplos dessa aula, para facilidade de conta, eu vou considerar que você tem 100 mil pontos. Por exemplo, 100 mil pontos aqui da Livelo, no caso, tá? É só questão didática, poderia ser 150, poderia ser 300, tá? Eu estou usando 100 aqui porque é um valor aqui que fica redondinho as contas aqui para a gente fazer, tá? Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, dessa promoção de 80%, eu vou transferir 100 mil pontos da Livelo para a Smiles com 80% de bônus, tá? Então aqui, ó, os pontos totais, pessoal, que eu vou ter são os pontos transferidos, ou seja, os pontos que eu já tenho no programa de fidelidade, nesse caso aqui 100 mil, tá? E aqui, mais os pontos bônus que a gente vai achar. Mas beleza, vamos entender tudo isso aqui, ó. Como é que eu chego à conclusão? Pô, quantos pontos eu vou ter? Quantos pontos? Tudo aqui, ó. Vamos aqui, ó. Pontos totais, tá? Então, ele é igual a, olha só, os pontos que eu tenho. Quantos pontos eu tenho nesse exemplo aqui? 100 mil pontos. Mas como você já está craque em milhas, no mundo de milhas, no mundo de pontos, não interessa o quanto é que a gente tem em unidade, interessa em milhares. Então, 100 mil pontos a gente tem, ou seja, 100 milheiros, 100k de pontos da Livelo. Então, aqui, ó, são 100 vezes, aqui, ó, 1 e mais o bônus. Quanto é que é o bônus aqui, ó? Se você se lembrar aqui, ó, é 0,8, tá? 0,8. Tá? Então, aqui, ó, os pontos totais, você pode chamar de totais, pode se chamar de finais, tanto faz, tá? 100 vezes 1,8, tá? Quanto é que dá essa conta? Se você vier aqui na calculadora e fazer, tá? Ó, é 100 vezes 1,8, ó, que dá 180. Legal. 180 milhas da Smiles ao final da operação. Só para você entender o que aconteceu aqui. Eu tinha lá 100 mil pontos no meu programa de fidelidade do banco, eu transferi dentro de uma promoção dessa e recebi aqui no programa de fidelidade da companhia aérea 180 mil milhas, tá? Mas aqui, ó, vamos aqui entender o quanto que veio de bônus e o quanto que já tinha, ó, através dessa formulinha aqui, ó. Por quê? Como é que vai ficar aqui, ó? Os pontos finais, ou totais, tanto faz, ó, ele vai ser, quantos pontos eu transferi? Ó, quantos pontos eu transferi? Eu transferi 100 mil pontos. Quantos são os pontos finais? São 180 mil. Então, ó, 180k, tá? Que vai ser igual a pontos transferidos. Eu transferi 100k e mais os pontos bônus. Então, ó, você vai passar esse 100 para o lado de lá, tá? Então, vai ficar 180 menos 100, tá? Então, ó, 180 menos 100... tá? Isso aqui é bem tranquilo, né? Ó, 180 menos 100 vão ser, ou seja, 80 mil pontos, ou 80k. Ó. Os pontos bônus vão ser 80k de milhas Smiles. Ah, por que isso é importante? Primeiro, para você entender todo o funcionamento. Você tinha 100, você transferiu com a bonificação de 80%, você ganhou 80 mil de bônus, ou seja, você ficou no total com 180. Depois, vocês vão ver também que nesse estilo de promoção, a validade dos pontos que são bônus, geralmente ela é diferente dos pontos que não são bônus. Ou seja, os pontos que não são bônus são esses 100 aqui. Mas é só aqui para você entender isso mesmo, tá? Foca aqui na matemática. Vamos aqui. E se fosse 100%? Seria a mesma coisa, tá, pessoal? Sem segredo nenhum. Ó, vamos calcular aqui primeiro o bônus. Ó, bônus de 100%. Ó, até para voltar só para mostrar aqui, ó, essa promoção aqui, tá? Por exemplo. Bônus de 100% seria o quê? 100% equivale a 100 dividido por 100, que dá 1. Então, na nossa formulinha aqui, ó, novamente eu vou usar como base 100 mil pontos, tá? Todos esses exemplos aqui eu vou
considerar que eu estou transferindo 100 mil pontos aqui do meu programa de fidelidade do banco para o programa da companhia aérea dentro dessas promoções aqui. Então, os pontos totais, tá? Ou finais, tanto faz, como eu falei, ó, vão ser os pontos que eu tenho 100, tá? 100 mil pontos da Livelo, tá? Ou de qualquer outro programa aqui, 1, e mais o bônus que é 1. Então, ó, os pontos totais vai dar 100 vezes 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, 100 vezes 2, 200. 200k de milhas na Smiles. Aqui. Isso é o que eu vou ter. Ou seja, novamente, eu tinha 100 mil pontos no meu programa de fidelidade, eu transferi dentro de uma promoção de 100% de bônus, eu recebi no total 200 mil pontos. Então, ó, aqui, seguindo essa fórmula aqui, ó, vamos avançar aqui, ó, seguindo aqui, ó, pontos finais. Quantos são os pontos finais ou totais? 200. É igual a pontos que eu transferi, ó, pontos que eu transferi, aqui, ó. Quantos eu transferi? 100. Mais os pontos bônus, o bônus. 200 menos 100 dá quanto? Dá 100, né? Então, o bônus, ele é igual a 100k, nesse exemplo aqui, tá? 100k de milhas bônus. Já até tinha colocado aqui, mas fica aqui como exemplo. Agora, vamos nessa outra promoção aqui de 120%. Ó, 120% é um pouquinho diferente aqui, né? Ó, por quê? Ó, mas a lógica é a mesma. Ó, o bônus de 120%, ele é igual a 120 dividido por 100. Que dá 1,2, tá? Ó, se você fizer 120 por 100, ó, 120 dividido por 100, ó, dá 1,2, tá? Então, beleza, vamos seguir a formulinha aqui, ó, pontos totais ou finais, tanto faz, são os pontos que eu tenho. Novamente, nesse exemplo aqui, eu vou estar usando 100 mil pontos como base, ou seja, 100 milheiros, tá? 1 e mais o meu bônus aqui, 1,2. Isso aqui, ó, pontos totais, ó, vão dar 100, tá? Essa conta aqui, 1 mais 1,2, ela dá 2,2, 2,2, que vai dar, ó, vamos fazer aqui na calculadora, ó, vai dar 100 vezes 2,2, que vai dar 220, ou seja, 220k de milhas nesse exemplo da TAP, tá? Novamente, pessoal, para que vocês entendam isso e que não fique nenhum tipo de dúvida. O que está acontecendo aqui? Eu tinha 100 mil pontos no meu programa de fidelidade do banco, eu transferi dentro aqui, ó, dessa promoção aqui da TAP, com 120% de bônus, tá? E aí o que aconteceu? Esses 100 mil pontos viraram 220 mil milhas da TAP, tá? Então, ó, quanto é que é o bônus aqui nesse exemplo? Pontos totais ou finais são 220k. Igual, pontos que eu transferi são 100k, mais os pontos bônus. Passando para lá dá 220 menos 100, que é o quê? O que a gente chega à conclusão aqui, ó? Já vou aproveitar isso aqui. O bônus, ele é 220 menos 100, dá 120k de milhas bônus, tá? De milhas bônus. Ou seja, 100 mil não são a bônus e 120 são a bônus, tá? Então, o princípio dessa aula aqui é você entender a fazer esse cálculo aqui. Ah, eu tenho uma promoção e vocês vão ver que existem vários tipos de promoção que a gente vai ver tudo na prática. Todas essas promoções aqui eu vou mostrar na prática o passo a passo de como que você faz elas aqui. Mas nessa aula aqui, eu quero que fique bem claro essa matemática aqui ó, até escrevi errado aqui. Eu tenho uma promoção de transferência de bonificação, como é que eu faço a conta? Deu para entender bem aqui como faz a conta, dá para ficar extremamente craque de fazer essa conta aqui, tá? Então, na próxima aula, o que eu vou mostrar para vocês é como é que você faz o valor. Beleza, eu tinha pago tanto nos pontos aqui, como é que eu vou saber depois dessa promoção toda, qual que é o valor dessas milhas finais aí? É isso que eu vou mostrar na próxima aula e vamos para ela lá. Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, lembrando que agora o objetivo dessa aula aqui, tá? Ela é o cálculo do valor do milheiro depois de uma promoção. Na aula passada eu mostrei como calcular, como que você calcula depois de uma promoção de bonificação, quantos pontos você vai gerar ali no final das contas.
Agora eu tenho interesse, agora eu já sei fazer essa conta. O meu interesse agora é saber, beleza, eu fiz essa transferência, qual o valor do milheiro final aqui que eu estou pagando? Então vamos aqui às exemplificações. Eu vou usar os mesmos exemplos que eu usei na aula passada aqui, mas agora para a gente calcular o valor do milheiro final. Beleza. Olha só, aqui ó, a gente vai recorrer a essa fórmula aqui que eu vou passar para vocês. Ó, o valor aqui não tem esse do, o valor final do milheiro, o do era aqui, né? O valor final do milheiro é o valor gasto, tá? O valor todo investido ali dentro da operação, tá? Dividido pela quantidade total de milheiros, tá? Total de milheiros. Aí, olha só que legal. Aqui, ó, vamos aqui usar essa promoção de 80% aqui da Smiles com a Livelo, por exemplo, que é essa daqui, ó, por exemplo. E aqui, ó, vamos usar aqui, ó, supondo que eu comprei os pontos da Livelo a R$ 42,00 cada 1.000 pontos, tá? Isso aqui é uma questão de exemplificação, tá? Você pode conseguir comprar esses pontos mais baratos, mas aqui eu vou usar 42, o ponto de base, que é, caso você se lembre, aquela desconto que eu falei para vocês em aulas anteriores de 40% aqui da Livelo, tá? Então, olha só, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Perceba que aqui o que interessa para a gente, e novamente aqui eu vou usar como base 100.000 pontos da Livelo, tá? Sempre aqui eu vou usar 100.000 pontos para facilitar aqui o cálculo, mas é o mesmo jeito para qualquer outro valor que você use. Aqui, ó, perceba que a fórmula aqui, ó, o valor final do milheiro, é isso que a gente quer descobrir. Então, a gente precisa saber qual que é o valor gasto. Então, numa transferência dessa, aqui, ó, supondo que eu comprei os pontos da Livelo a R$ 42,00, tá? A promoção aqui, ó, aliás, a compra aqui, ó, são de 100.000 pontos da Livelo. Então, como é que a gente faz a conta aqui, ó? Bom, se eu comprei cada 1.000 pontos da Livelo a 42, comprar 100.000 pontos, é só você multiplicar 42 por 100, né, ó, que eu coloquei aqui. Isso aqui dá R$ 4.200, tá? Então, esse aqui foi o valor investido. Beleza, investi R$ 4.200, tá? Então, como é que vai ficar a conta do valor? E lembrando, ó, lembrando aqui que, ó, se você relembrar da aula passada, ó, nessa promoção aqui de 80%, ó, a gente calculou que o final aqui de milhas que a gente teria nessa operação seria de 180.000 milhas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai fazer justamente essa divisão, ó, porque o valor total de milheiros da Smiles aqui, ele é 180. Então, a conta que a gente vai fazer aqui, ó, o valor gasto 4.200 dividido aqui, ó, pela quantidade total de milheiros do final da operação, tá? Ou seja, 180. Vamos fazer essa conta aqui para saber o valor do milheiro, ó, 4.200 dividido por 180, ó, dá R$ 23,33, ó. Aqui, ó, 23,33 o milheiro da Smiles nessa promoção aqui, tá? Ou seja, para efeito comparativo, você, se executasse essa promoção aqui e com esses valores aqui, para você ter lucro com essa operação, você teria que vender as suas milhas Smiles a mais de R$ 23,33, tá? Então, ó, vamos aqui nesse outro exemplo aqui a 100%. Supondo que eu comprei os pontos da Livelo a 42, mesmo exemplo, ó, aqui, ó, 100.000 pontos sai R$ 4.200, só que agora, ó, nesse exemplo de 100%, se vocês lembrarem aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, no total, ó, 100% da Smiles, os pontos totais, ó, são 200.000 milhas Smiles. Então, ó, a conta vai ser a mesma, só que dividindo pelo valor diferente aqui, ó, em vez de dividir por 180, que era o valor final dessa outra promoção, aqui a gente vai dividir por 200. Vocês vão ver que o milheiro vai sair bem mais barato, ó, 4.200 dividido por 200, ó, vai dar 21, ó, 21 reais o milheiro da Smiles após essa promoção. Então, olha só que legal. Aqui, o que significa isso para a gente na prática? Que se a gente estiver fazendo uma operação que a gente queira lucrar com isso daqui, se a gente vender por mais de R$ 21 o milheiro, a gente vai estar tendo lucro, tá? Então, olha só, aqui a da TAP, ó, vamos fazer a da TAP aqui, ó, mesmo exemplo aqui, se vocês lembrarem da última aula, aqui, ó, nesse exemplo de 120%, os pontos finais que a gente vai ter, ó, são 220.000 milhas da TAP. Então, ó, quando a gente for fazer a conta aqui, ó, vai ser a mesma coisa, 4.200, porque é o valor investido aqui, que eu estou supondo aqui, dividido por 200, ou seja, R$ 21 o milheiro. Opa, estou olhando errado aqui, ó. Aqui, ó, 4.200 dividido por 220. Quanto é que dá? Ó, vamos fazer aqui a conta aqui, ó. Ó, 4.200 dividido por 220. Olha só que legal, 19,4
0,9 reais o milheiro da TAP, nesse exemplo aqui. Então, olha só que legal. Agora você, além de saber já calcular o valor depois de uma promoção de bonificação da aula passada, o valor total de milhas, agora você já sabe calcular o valor do milheiro após as promoções. Se o preço é bom ou não, isso a gente vai ver depois, tá? Mas aqui, ó, olha só. Ó, vamos fazer outros cálculos aqui para efeito de a gente treinar mesmo, porque é importante, vocês vão perceber aqui, que nesse treinamento aqui eu foco muito pela prática, no entanto que vai ter várias promoções que eu vou mostrar o passo a passo, que é interessante que você treine. Da mesma maneira aqui, ó, vamos supor que em vez de eu ter comprado os pontos da Livelo a 40%, que sairia a R$42, vamos supor aqui a 50% de desconto, que sai a R$35, né, como eu mostrei anteriormente, e aqui, ó, e aqui, ó, sairia 35 vezes 100, né, porque no exemplo aqui eu estou sempre dando 100 mil pontos, a R$3.500. Então, ó, eu quero que você pause um pouquinho o vídeo e faça a conta aqui de quanto sairia o milheiro para cada uma dessas situações, só que em vez do ponto Livelo sair a 42 aqui, a gente estaria trabalhando com ele a R$35, ou seja, o investimento total aqui seria, em vez de R$4.200, R$3.500. Então, pausa o vídeo e faz aí, tá? Pausou. Agora voltou já, eu estou aqui porque eu sei que você pausou e fez, então vamos lá calcular. A conta, pessoal, é exatamente a mesma aqui, só que usando o valor diferente aqui, ó, 3.500 dividido por 180, nesse exemplo aqui, ó, 3.500 dividido por 180, ó, quanto é que dá? O milheiro final, 19,44. Confere aí se você acertou, R$19,44 o milheiro, depois dessa promoção. Ó, agora a 100% aqui. Ó, confere aí se você acertou, ó. Ó, você vai ver que vocês vão pegando o jeito, vai ficar bem tranquilo de fazer essas contas aqui, mas é importante entender o funcionamento, ó, 17,50. Vê aí se você acertou, espero que você tenha acertado todas, ó, reais, o milheiro, 10 mais. Olha só como é que essa daqui vai sair bem barata aqui nessa promoção aqui, ó. Ó, 3.500 dividido por 220, ó, 15,90, tá, ó. R$15,90 o milheiro. Olha só. Agora, ó, mais exercício para você, ó. Vou mostrar para vocês. Vocês vão ver mais para frente, ó. Mais para frente vocês vão entender isso daqui, mas aceite isso daqui e faça as contas para treinar. Vocês vão ver que na assinatura do clube da Livelo, geralmente os pontos saem em torno de R$40 cada 1.000 pontos. Então, faça todos esses exemplos aqui, tá? Com 100 mil pontos, sendo o valor deles a R$40, ou seja, nesses 100 mil pontos que a gente está considerando, vai ser R$4.000. Faça para esses mesmos exemplos aqui, pausa o vídeo e eu já venho corrigir aqui, tá? Então eu sei que você pausou, também estou aqui já, então vamos lá aqui, ó. Ó, é bem tranquilo, pessoal, é só fazer a conta aqui, tá? Só para quem já entende um pouquinho, isso daqui também valeria bem aqui para o IUP, tá? Que vocês vão ver depois aqui, mas esse valor aqui está bem de acordo com o IUP no momento. Então, ó, como é que ficaria aqui, ó? 100 mil pontos da Livelo a R$40 cada 1K, ou seja, o valor investido é R$4.000. Na de 80%, o valor final é 180, então seria aqui, ó, 4.000 dividido por 180. Olha só, 22,2, tá? R$22,22 o milheiro 10 mais, certo? Agora, ó, a 100% aqui, ó, a 100% seria 4.000 dividido por 200, ó. Quem já tem mais prática com matemática sabe fazer de cabeça aqui, mas não precisa, como eu mostrei antes, mas isso aqui vai dar 20, certo? Se eu não me engano aí, se eu tô bem, olha, ó, R$20. Ó, R$20 o milheiro, tá? E a 120 aqui, ó, olha só, ó, 4.000 dividido por 220 nesse exemplo aqui. Confere aí se você acertou, 18,18. Então, ó, pessoal, por que eu quis dar vários exemplos aqui? Primeiro, para você treinar e para você ver como é que muda bastante o valor do milheiro. Ó. Por exemplo, dependendo de quanto que você tenha pago neles. Ó. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui esse exemplo de 100% da Livelo. Ó. Nesse exemplo aqui, o milheiro saiu a R$21 se eu tivesse comprado os pontos a 42. Ó. A 100%, a 17,50 aqui, se eu tivesse comprado a 35. Então, olha só a diferença. E se eu tivesse comprado a R$40 o ponto,
Olha só, sairia R$20. Então, olha só, R$17,50, R$20 e R$21, como muda bastante aqui. Vocês vão perceber que esses impactos pequenos assim faz uma grande diferença, tá? Depois, quando vocês forem estudar o passo a passo de todas as promoções, das quantidades de pontos que a gente vai executar, tá? Então, beleza. Espero que tenha ficado bem claro. Façam esses exercícios, refaçam, porque é muito importante e isso tudo está bem claro aqui para a gente poder entender bem o funcionamento das promoções depois, tá? Então, um abraço e até a próxima aula. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês como numa operação você mede o retorno dela, o lucro obtido percentualmente, por exemplo. No mundo dos investimentos, vocês devem estar adaptados aí, por exemplo, tal rendimento rende 6% ao ano. O que significa na prática esse rendimento de 6% ao ano? Significa que, por exemplo, se você colocar R$100 mil ali durante um ano, e se esses juros for simples ao longo do ano ali, você ao final do ano vai ter 6% a mais do valor inicial. Ou seja, se o valor inicial era 100 mil, você vai ter 106 mil ali ao final do ano ali, certo? Esse rendimento te gerou 6% de lucratividade em cima do que você investiu. Da mesma maneira, aqui no mundo das milhas, dos pontos, a gente também, nas operações que a gente for fazer, que a gente vai tratar elas individualizadas lá no módulo Mão na Massa, a gente vai ver que as operações, você pode, você vai ter a lucratividade dentro delas. Só que você pode calcular exatamente o quanto que foi essa lucratividade. E aqui eu vou te dar um exemplo e uma formulinha para você sempre fazer isso daqui de maneira prática, tá? Olha só. Para exemplificação, eu peguei essa promoção aqui da aula passada, aqui nesse exemplo aqui, uma promoção de 100% da Smiles, em que eu investi R$ 3.500 produzindo o milheiro a R$ 17,50. Vamos supor, tá? Vamos supor aqui que eu venda essas 200 mil milhas no final a R$ 25,00 o milheiro. Tá? Não se preocupe aqui, mas como é que funciona a venda, por que 25? Aqui é uma exemplificação para você entender a matemática, tá? Depois você vai entender tudo isso perfeitamente, eu garanto para você, tá? 200 mil milhas da Smiles a R$ 25,00 cada 1K. Como é que você calcula o valor que voltou? Se eu estou vendendo R$ 25,00 cada milheiro, então o valor total é 200 vezes 25. Isso aqui, 200 vezes 25. Olha só, dá R$5 mil. Então, o lucro que eu vou ter aqui, o lucro percentual vai ser R$5 mil dividido pelo valor total investido. Aqui, o valor total investido, se eu comprei 100 mil pontos da Livelo a R$ 3.500, o valor investido é R$ 3.500. Então, a conta que eu tenho que fazer é 5 mil dividido por 3.500, que dá 1,428. Ou seja, a lucratividade que eu tive aqui, você observa esse número aqui, 42,8% de lucro. Tá certo? Uma outra forma de fazer é o seguinte, basta você dividir o valor, se você pegar essas milhas e vender todas elas pelo mesmo valor, depois vocês vão entender como funciona isso, basta você dividir o valor do milheiro final que você vendeu, dividido pelo valor do milheiro o custo que você teve para produzir. Nesse exemplo aqui, seria 25 dividido por 17,50, certo? Que o valor aqui é 17,50. Então, ou aqui, valor, o lucro é igual ao valor do milheiro de venda dividido pelo milheiro de produção, vamos chamar ele assim. Então, seria nesse caso aqui, que se você vender todas a 25 dividido por 17,5. Vocês vão ver que vai dar o mesmo valor aqui. Mas essa formulinha aqui só vale se você vender todas as milhas ao mesmo preço, tá? Então, por isso que essa daqui é mais fácil aqui, tá? Então, de você usar aqui, certo? Mas isso é só para exemplificação. Vocês veem aqui que uma operação do mercado de milhas, ela tem um potencial de rentabilidade enorme. E vocês vão ver melhor isso lá no módulo Mão na Massa, tá? Olha só isso aqui, 42,8% numa operação de milhas, sendo que você pode fazer várias dessas ao longo do ano, tá? Tem algumas com menos porcentagem, outras com mais. Vocês vão aprender isso. Mas aqui eu quero que vocês aprendam a fazer essa fórmula aqui, que é bem simples, bem tranquilo de fazer, tá? Então, um abraço e até a próxima aula.
Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês que é o contrário do que eu já ensinei para vocês antes. Olha só que legal, ó. Deixa eu voltar aqui nas aulas anteriores, ó. Nessas aulas anteriores, o que eu ensinei para vocês aqui, ó? Aqui nessas promoções de bonificação. Eu fiz o seguinte, eu tenho uma quantidade de pontos, eu vou transferir. Quantos que eu vou ter no final? Foi isso que eu fiz com vocês aqui, ó. Se vocês se lembrarem aqui, a gente sempre estava atrás de calcular. Numa promoção 100% da Smiles, se eu colocar 100 mil pontos, quanto é que eu vou ter no final? 200 mil milhas da Smiles. Beleza. Agora eu quero propor para vocês o exercício contrário disso. Por exemplo, às vezes você vai aprender futuramente que em determinadas situações vale a pena, se você quiser viajar, você usar suas milhas, por exemplo. Ou às vezes você pretende, eu quero vender tantas milhas aqui, quantas eu preciso transferir para ter esse total aqui? O que eu quero dizer é o seguinte, aqui o exercício vai ser diferente. Eu vou te dar quantas milhas eu quero no final e você tem que saber quantas que você precisa transferir para ter esse total aqui. Vamos nesse exemplo aqui. Por exemplo, eu quero ter ao final da promoção, vamos pegar de exemplo a promoção da Smiles 100%, tá? Vamos colocar aqui entre parênteses aqui. Poderia ser qualquer outra, tá? Mas aqui, Smiles 100%. Ao final da promoção, eu quero ter 175% de milhas. Quanto eu devo transferir? Olha só que fácil que vai ser, aqui, O que a gente vai ter que fazer aqui, Vamos copiar essa fórmula aqui, Deixa eu copiar ela, Vou passar ela para cá, porque vocês vão ver que é só inverter os fatores aqui, Essa é a nossa fórmula lá que eu usei na aula de promoções de bonificação. Então, o que eu tenho que fazer aqui, Aqui é diferente. Antes, eu sempre queria calcular os pontos totais, os pontos finais depois da operação. Aqui, eu quero, na verdade, calcular quantos que eu preciso transferir, porque eu já tenho os pontos finais, eu já tenho os pontos totais, que é o quê? Nesse exemplo, 175. Então, a única coisa que você precisa fazer, é 175K, é igual a pontos que eu tenho, e nesse caso que eu tenho que transferir, aqui, 1 mais o bônus. Nesse caso, o bônus é 100%, se vocês lembrarem da aula passada, o bônus 100% equivale a 1, né? Cadê aqui, 1, o bônus é 1, tá? Então, mais 1. Então, essa conta ficaria 175 é igual, 175K é igual a pontos que eu tenho que transferir, vezes 2. Se vocês lembrar aqui, esse 2 que está multiplicando aqui passa dividindo. Então, ficaria assim, 175 dividido por 2. 87,5. Então, eu teria que transferir 87,5 pontos para ter 175K de milhas nesse exemplo da promoção. Vamos fazer um exemplo rápido aqui, numa promoção de 80%, só para a gente treinar aqui, vai ser a mesma coisa, 175 é o que eu quero, pontos a serem transferidos, vou mudar aqui o termo para vocês não ficarem achando que sempre só chama de 1. 80%, se vocês lembrarem lá, aqui, vou até mostrar que a gente já fez isso daqui, cadê? 80% é 0,8, tá? Então, mais 0,8. Aí, dá 175K é igual a pontos que vou transferir, 1,08. Da mesma maneira, esse 1,08 passa lá dividindo. Então, vai ser 175 dividido por 1,8. Dá 97,2. Ou seja, nessa promoção, 97,2K de pontos para ter 175K de milhas. Olha só como é que aumentou. Nesse aqui, nesse exemplo, a gente precisava de 87,5 na promoção de 100%. Aqui já aumentou porque a promoção é menor de 80%, tá? Então, é bem tranquilo fazer isso, é só fazer a conta ao contrário. Antes a gente estava preocupado aqui em achar os pontos finais, nessa a gente tem que achar os pontos de transferência, tá? Então, só para ficar claro isso daí, para que se fique alguma dúvida depois, quando você precisar fazer esse tipo de coisa, tá? Então, um abraço e até a próxima aula.